Tenho então comigo hoje para a TV Camões Manuel Rodrigues, na qualidade então no trabalho da Comissão de Comemoração do Centenário do Nascimento de Álvaro Cunhal. Manuel Rodrigues é professor, tem 59 anos, tem múltiplas atividades no nosso país, muitas delas ligadas à área de Viseu, nomeadamente à Associação de Paralisia Cerebral de Viseu. É membro do Comitê Central. O seu trabalho está muito ligado também à DOR, não é? No plano do PCP. É membro do partido desde 1975. Passo então a perguntar-lhe, acho que é uma pergunta um bocadinho clichê, mas acho que é bastante necessária. Álvaro Cunhal é esta figura que eu creio que qualquer português sente que é uma figura que é importante para a liberdade do país. Este homem enquadrado no Partido Comunista, quem era este homem? Quem era Álvaro Cunhal? Álvaro Cunhal foi de facto uma personalidade que marcou todo o século XX e a passagem para o século XXI, porque Álvaro Cunhal é um homem, foi um político que marcou porque dedicou 74 anos da sua vida ativa à militância política pela transformação de Portugal, num primeiro período muito difícil na resistência ao fascismo, e ele pagou caro esse atrevimento de enfrentar a ditadura fascista, pagou com 12 anos e alguns meses de prisão, 8 dos quais em completo isolamento, pagou com torturas, pagou com a necessidade de viver algum tempo no estrangeiro, em trabalho, continuando a desenvolver o seu trabalho político. Portanto, pagou um alto preço por ter decidido enverdar, dedicar a sua vida a esta causa. Depois de 25 de Abril, é um homem que continua a marcar os grandes acontecimentos do século XX, nas transformações revolucionárias que seguiram ao 25 de Abril, e depois, na resistência, há todo um processo de recuperação daquilo que foram as grandes conquistas, os grandes valores, os grandes ideais de 25 de Abril, que entretanto se têm vindo a perder, e a que ele dedicou um grande esforço, um grande combate no seio do Partido Comunista Português, no sentido de evitar que se perdessem aquilo que foram as grandes conquistas de 25 de Abril, até ao final da sua vida. Até ao fim da sua vida, ele aderiu ao Partido Comunista Português, tinha 17 anos de idade, em 1931, e como ele dizia numa entrevista que deu já no final da vida, manteve-se neste partido e nesta causa com a mesma convicção até aos últimos dias da sua vida. Aliás, a própria... Achei que seria interessante referir que não há nenhum site que fale de Álvaro Cunhal, aliás, nenhum documento que eu tenha visto, até porque também já consultei alguma documentação em papel, que não diga que Álvaro Cunhal é definido, no fundo, como um adepto da sua ideologia até ao fim, até aos últimos dias, não é? Sim, e com uma grande confiança no futuro, independentemente das vicissitudes por que passou a história, incluindo o próprio processo chamemos-lhe assim, de queda do sistema socialista de leste, mesmo perante acontecimentos dessa natureza, que também atravessaram o século XX, ele continua a considerar que o maior acontecimento do século XX, aquele que marcaria este século para o presente e para o futuro, foi a Revolução de Outubro e não qualquer outra vicissitude. E continua a ter uma enorme confiança neste ideal, como um ideal de transformação da humanidade e da aspiração do homem, de libertação e de emancipação social. A ligação de Álvaro Cunhal, no fundo, ao RSS é bastante profunda, porque há uma altura em que Álvaro Cunhal, portanto, sofre um problema grave de saúde e é exatamente, portanto, a URSS que acaba por o assistir a nível médico. Este homem faz uma carreira em tempo recorde, no fundo, porque, creio eu, e queria saber a sua opinião, obviamente, sobre isso. Ele entra para o Partido Comunista e, em cerca de 6 anos, torna-se um membro importante do Partido Comunista. Há uma viagem
à Rússia, creio eu, e essa viagem vai definir, portanto, todo o percurso de Álvaro Cunhal dentro do PCP. Esta maneira portanto, lidar, esta maneira de ver o comunismo, porque, no fundo, são maneiras de ver o comunismo, acho que haverá várias, esta ligação profunda ao RSS e esta maneira de ver o comunismo, com certeza terá sido uma bolinha bastante vermelha para quem estava no poder na altura. Este senhor é perigoso. Sim, ele foi considerado um político muito perigoso pelo regime fascista, que o sujeitou a condições cruéis de perseguição, de isolamento na prisão. Esteve preso uma vez, portanto, ele foi preso por 3 vezes. A última vez, portanto, preso em 25 de março de 1949, permaneceu na prisão durante 11 anos e durante 8 desses 11 anos esteve em situação de isolamento. Portanto, o regime temia este homem. Temia porque ele era um homem, de facto, com uma capacidade extraordinária, porque era um homem que apostou não num trabalho isolado, solitário, mas em ajudar a criar todo um processo de construção coletiva de uma força política, neste caso o PCP, Partido Comunista Português, a quem ele deu um altíssimo contributo, um marcante contributo na sua construção, para que pudesse intervir de uma forma, através deste coletivo, de forma a enfrentar um poder tenebroso como era o poder da ditadura fascista. E, portanto, a ditadura teve muito medo de Álvaro Cunhal. E podemos dizer que, no fim, quem acabou por triunfar neste confronto foi Álvaro Cunhal, com os seus ideais, com os seus objetivos de luta, com este partido, que foi o partido que decidiu também atravessar toda a ditadura fascista em combate. Muitos outros partidos, e havia partidos em 1926, outros partidos ditos de esquerda que decidiram dissolver-se, porque acharam que não havia condições de combate à ditadura. O único que decidiu que iria para o combate foi o PCP, e em 74 viu triunfar este seu objetivo e este todo um percurso de combate, pelo qual também pagou um alto preço, e Álvaro Cunhal teve neste contexto e neste coletivo um papel muito determinante. Portanto, a ditadura, de facto, tinha muito medo dele. Mudando agora um bocadinho de assunto, vi umas fotografias e creio eu que inclusive é um vídeo. Achei bastante estranho porque já foi há algum tempo e não estava à espera de encontrar um vídeo. De Álvaro Cunhal no Camões. Ele fez aqui, portanto, a sua educação, creio eu, a partir dos 13 anos, coisa portanto, deste ele género. chegou aqui e o primeiro ano letivo que esteve no Liceu de Camões foi o ano de 1925-26. Portanto, a família andou em trânsito, digamos assim. Ele nasceu em Coimbra, o pai era originário de Ceia, a mãe creio que era de Coimbra. O pai era advogado, escritor, pintor também. Aliás, o pai, como advogado, defendeu diversos presos políticos, incluindo o próprio filho, em situações perante o Tribunal Fascista. E era também um grande pintor e escritor. Tem, aliás, diversos, até peças de teatro. Portanto, era um homem que se interessava muito pelo domínio da criação artística. Depois, tinha Álvaro Cunhal 3 anos de idade, passaram a viver em Ceia, e viveram em Ceia durante alguns anos. Entretanto, a família mudou-se para Lisboa, se não estou em erro, no ano de 1924, e ele frequenta o primeiro ano no Liceu Pedro Nunes e depois passa para este liceu, o Liceu de Camões, na altura este liceu, agora a Escola Secundária de Camões, e frequentou aqui até ao final o ensino liceal. E daqui foi para a Faculdade de Direito. Exatamente. Portanto, e seguiu Eu vou-lhe fazer a pergunta que acho que qualquer aluno do Camões gostaria de fazer. Porquê que acha, no fundo, o grande marco da vida política de Álvaro Cunhal é quando entra para a faculdade? Há ali uma espécie de ruptura, pelo menos toda a documentação que eu vi assim o dizia.
porque é que, sendo o Liceu Camões também ele, na altura, apesar de bastante instrumentalizado pelo regime fascista e usado até Liceu Camões, ligado ao patriotismo, etc., e a este nacionalismo, tinha uma vertente bastante combativa. Porquê é que acha que a iniciativa política de Álvaro Cunhal só acaba por se revelar na faculdade? Será uma questão meramente etária? Não há muitos dados da atividade dele aqui no Liceu de Camões. Não quer dizer que não tivesse tido atividade. Eu acho quase impossível um homem com aquela dinâmica e um jovem com aquela dinâmica aqui também no Liceu de Camões não tivesse tido ação, intervenção. Não há, efetivamente, grandes relatos e elementos que nos permitam dizer quais foram as vertentes de intervenção aqui no Liceu de Camões. Mas, de facto, a grande intervenção dele começa a acontecer quando ele se matricula na Faculdade de Direito e, logo a seguir, aliás, no mesmo ano em que passa a frequentar a Faculdade de Direito, se adere ao PCP e é eleito pelos estudantes, como representante dos estudantes para o Senado Universitário, e passa a ter todo um combate em defesa dos interesses dos estudantes, no movimento associativo estudantil em geral e depois no domínio da própria intervenção política que cedo começou a ter. Portanto, eu repito, ele aderiu ao PCP em 31, ano em que passou a frequentar a Faculdade de Direito e logo, passado pouco tempo, foi eleito, militou em diversas organizações, teve um papel determinante no movimento associativo em Lisboa e cedo foi eleito secretário-geral da Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas. E é nessa altura que ele faz a primeira viagem a Moscovo, ao 6º Congresso da Internacional das Juventudes Comunistas, e a partir daí há todo um campo vastíssimo de intervenção de Álvaro Cunhal, que vai desde a política ao campo das artes também é um domínio importante, que marcou, de facto, o século XX e a passagem para o século XXI. Pegando agora um bocadinho nesta circunstância que nos traz aqui hoje, o que é que significa, em primeiro lugar, para Portugal e depois talvez para o PCP, comemorar o centenário do nascimento de Cunhal? Em primeiro lugar, é uma justa homenagem que se deve prestar a um homem que teve, de facto, esta intervenção notável na vida portuguesa e não só, com também reflexos no plano internacional, porque Álvaro Cunhal não teve apenas relações com o URSS. A URSS, na altura, portanto, este sistema socialista de leste, tinha com o PCP uma relação estreita de cooperação, mas Álvaro Cunhal e o PCP procuraram manter relações próximas, estreitas, com todo o movimento comunista internacional. O PCP teve relações com a Internacional Comunista durante vários anos. Houve um período de interrupção dessas relações e depois fez todo um esforço para retomar, noutro quadro, e relações com o movimento comunista internacional, com o movimento operário, com movimentos progressistas, um pouco por todo lado, como forma de, também nesse plano, desenvolver esta luta, a luta pela emancipação dos trabalhadores, das classes oprimidas, da classe operária, que é um problema que não é só português, muito embora seja característica. Foi característica do percurso político de Álvaro Cunhal e é do PCP, a questão do patriotismo como uma vertente muito forte de afirmação, sendo que esta ação no plano internacional não é contraditória com a defesa dos valores patrióticos, como se pode provar em vários momentos do desenvolvimento da história portuguesa. Álvaro Cunhal, por exemplo, preocupou-se muito em conhecer a história portuguesa, tem um estudo que ainda hoje é referência nos centros de investigação, nas universidades e em outros centros de investigação, que é as lutas de classe em Portugal nos fins da Idade Média, e depois estudou de uma forma muito profunda todo o século XX. Portanto, ele não aplicou, como muito por vezes alguns
clichês pretendem fazer crer, não pegou numa teoria, aplicou a Portugal como se fosse uma espécie de chapa, de carimbo, de forma dogmática de encarar a realidade portuguesa. Não, ele estudou profundamente a realidade portuguesa. E mesmo aquilo que eram e são pensamentos de grandes filósofos, de grandes políticos, de grandes teóricos, como Marx, Engels, Lenin, ele nunca aplicou de uma forma cega, mas pelo contrário, de uma forma criativa à realidade portuguesa, tendo em conta as características da realidade portuguesa e apelando sempre a que ninguém assuma essas teorias de uma forma dogmática, mas pelo contrário, de uma forma criativa, aberta, reflexiva e profunda. Nós vemos algumas figuras, há inclusive outro vídeo que eu vi antes de vir para esta entrevista, do Álvaro Cunhal, no 1º de maio, pós o 25 de Abril, com o Mário Soares. O Mário Soares que, a nível da política nacional atual, de vez a vez vai aparecer na televisão para dizer alguma coisa. O que é que acha que, isto a título especulativo será sempre, mas o que é que acha que Álvaro Cunhal estaria neste momento a pensar, se cá estivesse, a olhar para a política atual? O que é que acha que ele... que tipo de atuação seria a dele? Estaria a pensar em como intervir, certamente, no sentido de combater uma política que ele considerava uma política perversa, e este é um traço que prova a atualidade do pensamento de Álvaro Cunhal, relativamente a um conjunto de advertências que ele fez, designadamente quanto aos sentidos de evolução do nosso país na União Europeia e os subsequentes desenvolvimentos que teve todo este processo, designadamente ao papel que ele entendia que devia ser atribuído à luta da classe operária e dos trabalhadores como forma de emancipação. Ele dizia: hão de ser sempre eles a conquistar, os trabalhadores, as massas, a conquistar os seus direitos e nunca os receberão como uma benesse de alguém, portanto será sempre uma conquista sua. Portanto, a luta é sempre uma coisa intrínseca, necessária, não pode ser abandonada. Por exemplo, as questões que têm a ver com a emancipação da mulher, quando ele numa célebre conferência, faz este apelo: mulher, toma nas tuas mãos o teu próprio destino e assume a luta pela própria emancipação. Revela-se, por exemplo, quando ele, se dirigindo aos jovens, diz: transformem o sonho em vida, que nunca vos falta força, a energia, o esforço para transformarem os vossos sonhos em vida. O apelo que ele fazia no sentido das crianças também terem direito a uma vida feliz, os idosos terem uma vida tranquila, são tudo componentes que mostram a grande atualidade do pensamento de Álvaro Cunhal. Portanto, se ele estivesse aqui hoje, ele estaria numa atitude de contínuo combate, de reflexão, acompanhada sempre de uma profunda reflexão que também teve, que procurou, que teve ao longo que desenvolveu ao longo de toda a sua vida, no sentido de impedir esta caminhada, que é uma caminhada de desastre, de ruína, que não é boa para o país, porque, como nós estamos a ver, inclusivamente chega ao ponto já de pôr em causa a nossa própria independência. Hoje estamos extraordinariamente dependentes, a nossa soberania, até começando pela soberania alimentar, hoje está em sérios riscos. A maior parte daquilo que nós comemos hoje vem do exterior, enquanto, por exemplo, a nossa agricultura, as nossas pescas estão em completo estado de ruína. Tudo coisas que, se nós percorrermos as muitas intervenções, os muitos discursos de Álvaro Cunhal, lá estão presentes sempre estas preocupações, estas questões, a necessidade de, em vez de se destruir o aparelho produtivo, se reforçar o aparelho produtivo como forma de combatermos a crise e de produzirmos riqueza que depois devia ser distribuída com justiça. Tudo isso lá está presente nas grandes e nas pequenas intervenções de Álvaro Cunhal. No fundo, portanto, há aqui uma tentativa de tentar entender como é que este homem pensa, no fundo.
E acha que eu por acaso, desde de muito miúda, que gostaria de ter feito esta pergunta ao próprio, assim sendo, vou perguntar-lhe assim, acha que Álvaro Cunhal considerou que a Revolução do 25 de Abril foi de alguma forma traída, como Trotsky escreveu sobre a Revolução Soviética? Foi uma revolução traída? Ele considerava que a Revolução de 25 de Abril, tendo conseguido extraordinários êxitos, ele considerava no plano da história portuguesa o maior acontecimento do século XX, que considerava que, efetivamente, os grandes objetivos da Revolução de 25 de Abril, que foram conseguidos, que representaram passos muito importantes na conquista da liberdade, da democracia e até de um certo nível de justiça social, a partir de um dado momento começaram efetivamente a regredir por todo um processo de inversão de percurso que levou à restituição, à recomposição, à recuperação daquilo que foram grandes eixos de antes de 25 de Abril, designadamente uma enorme concentração de capital em poucos grupos económicos, uma grande limitação das liberdades, muito embora as situações sejam de plano diferente, no campo da liberdade e da democracia, mas hoje estamos perante uma democracia e uma liberdade altamente limitados, não foi aquilo que aconteceu no 25 de Abril, e ele consideraria que não foi para isso que se fez o 25 de Abril. Eu creio que... vou voltar outra vez um bocadinho atrás. O Liceu Camões teve a estudar aqui, não é, no fundo, muitas personalidades que vieram a tornar-se pessoas importantes no nosso país. Álvaro Cunhal foi uma destas pessoas. Acha que o Liceu Camões pode ter de alguma forma delineado o caminho de Cunhal, ou foi absolutamente indiferente? Não foi indiferente, como nada é indiferente na vida daquilo que acontece na vida de uma pessoa. Certamente o Liceu de Camões foram 3 anos que ele passou aqui, numa fase muito importante da vida, a fase da juventude. Naturalmente que o Liceu de Camões marcou a formação de Álvaro Cunhal. Mesmo naquelas circunstâncias, naquele tempo, com todas as limitações que havia, num ensino altamente limitado, com a censura, com muitas limitações no plano da própria formação da pessoa, Álvaro Cunhal certamente foi marcado pela formação que teve a oportunidade de ter aqui nesta escola, sem dúvida nenhuma. Relativamente ao centenário, que coisas então é que temos? Existe algum programa? O que é que no fundo está preparado para ao longo deste ano pronto, de centenário de ter nascido Álvaro Cunhal? Temos muitas coisas e, curiosamente, digo curiosamente no sentido positivo, algumas vão acontecer exatamente aqui na Escola Secundária de Camões. Ótimo. Designadamente, já um primeiro colóquio que está a ser preparado pela própria escola, que quis associar, tendo em conta a passagem por esta escola de Álvaro Cunhal, se quis associar através do seu próprio plano de atividades, inscrevendo no seu próprio plano de atividades iniciativas, que vão ter agora já em abril, à volta das questões da escola pública, e creio que em novembro têm planificadas mais atividades que têm a ver com outras iniciativas que, a seu tempo, a escola há de ter a oportunidade de divulgar. Mas nós temos, a nível de Comissão de Comemorações, um vasto plano central de comemorações que vão passar, já iniciaram-se no dia 19 de janeiro, com uma sessão de abertura, ali na Faculdade de Medicina Dentária. No dia 6 de março tivemos uma sessão para jovens, que sob o tema A Alegria de Viver e de Lutar toma partido, que procurava evocar o facto de Álvaro Cunhal ter aderido ao PCP aos 17 anos de idade. No próximo sábado vamos ter, e estão todos convidados naturalmente, todos os
elementos aqui da escola, alunos, professores, funcionários, para participar nesta sessão. Vai ser uma sessão muito bonita, com a participação de muitos artistas. Tem uma comissão promotora muito ampla, que inclui desde pessoas ligadas ao futebol, ligadas à política, de atores, realizadores, enfim, escritores, um vasto conjunto de personalidades, e vai acontecer na aula magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, próximo sábado, procurando evocar a figura de Álvaro Cunhal também na sua dimensão artística. Depois, no dia 24 de março, portanto, próximo domingo, vamos evocar a prisão de Álvaro Cunhal no Luso. Portanto, vai haver uma sessão na Mialhada. Ele foi preso no dia 25 de março, mas porque o dia 25 de março seria pior para este tipo de evento, é uma segunda-feira. Nós vamos fazer a evocação deste acontecimento no dia 24. No dia 13 de abril vai haver no Porto uma iniciativa sobre o tema Soberania e Independência Nacional, Pensamento de Álvaro Cunhal. Depois, no dia 25 de abril, a Companhia de Teatro de Almada vai estrear uma peça que vai percorrer o país sobre o julgamento de Álvaro Cunhal. Depois, de 27 de abril a 2 de maio, a 2 de junho, vamos ter no Terreiro de Paço, Pátio da Galé, em Lisboa, uma grande exposição com elementos diversos. Possivelmente até vamos ter alguns elementos, alguns materiais aqui da escola referentes à passagem de Álvaro Cunhal pelo Liceu de Camões. Depois, no dia 28 de abril, vamos ter uma sessão sobre a relação de Álvaro Cunhal com a luta dos pequenos agricultores e com parte dos baldios. No dia 4 de maio, vamos evocar o Álvaro Cunhal e a sua ligação à organização e à luta dos trabalhadores, com uma sessão no Porto. Depois temos várias outras sessões, não vale a pena estar aqui a referir, uma grande iniciativa voltada para as questões da reforma agrária, da terra, da luta e da arte e do futuro em Beja, dia 15 de junho. Vamos ter na Festa da um grande espetáculo sobre Álvaro Cunhal, ou dedicado, portanto, inserido nas comemorações do centenário de Álvaro Cunhal, e esta exposição que vai estar no Pátio da Galé transitará também para a Festa do Avante. E nos dias 26 e 27 de outubro, uma comissão organizadora própria, neste caso não é a Comissão de Comemorações do Centenário, há uma comissão organizadora própria, vai realizar aqui em Lisboa, na Faculdade de Letras, um congresso que vai ter algumas participações internacionais também, sobre o tema Álvaro Cunhal, o projeto comunista, Portugal e o mundo de hoje. Depois, pela semana à volta do propriamente do aniversário, vai haver muitos acontecimentos, muitas iniciativas. Penso que a escola está a programar também para essa altura, porque é exatamente o período do centenário. Portanto, ele nasceu a 10 de novembro de 1913. Portanto, aquele mês de novembro, aquele período ali à volta vai ser de grande significado. E nós vamos terminar as comemorações a nível central com a evocação da fuga de Peniche, 3 de janeiro de 1960, com um ato que vai decorrer exatamente junto ao Forte de Peniche, em Peniche, e que vai-se, portanto, celebrar este acontecimento e que fará ao mesmo tempo a transição das comemorações do centenário de Álvaro Cunhal para as comemorações do 40º aniversário de 25 de Abril, que vão acontecer no próximo ano. Isto só a nível central, porque depois cada organização de PCP por esse país fora tem milhentas coisas, desde debates, ciclos de cinema, exposições, pequenas exposições que estão a ser disponibilizadas ao público em muitos pontos do país, e depois também há entidades que não têm nada a ver nem com a Comissão de Comemorações, com o PCP ou com as suas organizações regionais, entidades autónomas, que acham que devem associar-se a estas comemorações, tendo em conta a grande personalidade que foi efetivamente Álvaro Cunhal e, portanto, querem participar, querem estar neste processo, querem associar-se à evocação desta figura marcante do século XX. Temos, pois, já referi o caso, e relevo e sublinho o caso da Escola Secundária de Camões,
mas também o agrupamento de escolas José Cardoso Pires, aqui em Lisboa, ou aqui no Distrito de Lisboa. Como temos o Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira, que vai ter uma exposição durante alguns meses dedicada à relação de Álvaro Cunhal com o neorrealismo. Museus, o Museu República e Resistência, que vai ter também ações. Cineclubes, grupos de teatro, há vários grupos de teatro a encenarem adaptações de textos de Manuel Tiago / Álvaro Cunhal. No cinema estamos a contar com algumas participações interessantes, quer no cinema de animação, como estamos a tentar até, de certo modo, atrair para novos trabalhos realizadores de cinema, na área do documentário, na área do vídeo, tudo isso. Portanto, é um mundo de coisas que estão a acontecer dinamismo e em volta ainda, desta situação. como dizem na minha terra, ainda a procissão vai no adro, isto é, ainda o processo está de facto a começar, porque até ao final do ano vão acontecer coisas muito relevantes e eventualmente até algumas no plano internacional mesmo. Para terminar, numa palavra, é difícil, mas terá que ser, numa palavra, defina-me o legado de Cunhal, numa palavra. Numa palavra é de facto muito difícil, mas poderíamos pôr numa palavra liberdade, em 3 palavras talvez, ou em 4 palavras melhor: liberdade, democracia, socialismo e comunismo. E é assim, chegamos então ao fim desta entrevista com Manuel Ribeiro Rodrigues, peço desculpa, não, Manuel Rodrigues. É sempre um prazer receber este tipo de personalidades aqui no Camões. Muito obrigada por ter vindo. Esperamos então, ansiosamente, as comemorações que, de certeza, que vão acontecer aqui no Liceu Camões relativamente ao centenário de Álvaro Cunhal. Em nome do homenageado e em nome da Comissão de Comemorações deste centenário, eu é que agradeço esta oportunidade. Para nós é sempre muito importante podermos falar deste centenário, das comemorações deste homem, deste político, deste também artista que marcou, de facto, que marcou o nosso tempo e certamente o futuro.